Olá, tudo bem? Se alguém viesse até você e lhe chamasse a atenção e dissesse: para trás de mim, Satanás, você ficaria ofendido ou você aceitaria a dita repreensão? Vamos abordar esse tema de hoje. Este é o programa A Hora da Verdade e vamos tratar deste tema em nome de Jesus. Fica com a vinheta. Então, muito bem, meus amigos. Então, hoje nós vamos tratar deste assunto, tá? Para quem ainda não me conhece, sou o ministro Kennedy. E olha, você pode sempre estar sendo avisado pelo próprio YouTube, tá? Se você fizer a sua inscrição aqui ao lado, você pode se inscrever, tá ok? E clica ali no sininho também, que no seu aparelho celular, ali no seu e-mail, você vai receber ali o alerta de quando chegar um novo vídeo, ou então vídeo até mesmo quando eu fizer ao vivo ali, transmitindo essa mensagem que eu vou trazer hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui o slide, tá? Aceite a repreensão. Foi um culto que eu ministrei, né? Uma mensagem de um culto. Eu ministrei dia 5 de fevereiro de 2017, foi um culto de domingo, né? E foi uma bênção. Pena que o celular não aguentou, não suportou a gravação e eu não consegui entregar para você a gravação. Mas eu preparei o slide para que você pudesse ser alimentado da palavra de Deus. E aceitar a repreensão é algo que a palavra de Deus ela nos ensina. Veja o que está escrito aqui: aceite a correção. Provérbios capítulo 13, versículo 18 diz o seguinte: pobreza e afronta virão ao que rejeitar a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Tem uma tradução que diz: será honrado. Se você deseja ser honrado, meu irmão, minha irmã, se você deseja ser honrado por Deus, eu tenho certeza que se a pessoa lhe repreendeu, vai fazer bem para você. A repreensão, ela nos mostra que existe misericórdia. Eu vou abordar esse assunto, porque quando somos repreendidos, é uma demonstração de misericórdia. Vamos mostrar isso e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar muito, tá bom? Então, pobreza e afronta virão aos que rejeitar a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, muitas pessoas estão ali vivendo pobreza, afronta, porque elas não conseguem serem corrigidas pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos seus pais e às vezes até mesmo por uma pessoa que elas acham que não é tão significante, né? Então vamos continuar lendo aqui. Sua família conhece a Deus? Então eu vou ler um pouco da história de um homem chamado Eli e os seus filhos. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Então, o Eli, ele tinha 2 filhos, e a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Além de serem filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. Belial, esse nome representa aí uma entidade maligna, um demônio, né? Então eles eram filhos do demônio, literalmente falando, né? Então a pergunta é a seguinte: a sua família conhece a Deus? Os seus filhos conhecem ao Senhor? Então aqui o problema dos filhos de Eli é que eles não conheciam o Senhor. Então a obrigação nossa é de que os nossos filhos conheçam ao Senhor. É de extrema importância que o seu filho conheça a Deus, ele aprenda a saber quem é Deus, e isso é a nossa função como pai, de ensinar, de educar e mostrar que Deus existe, mostrar que verdadeiramente Deus ele pode habitar nas nossas vidas. E quando isso não acontece, quando nós não ensinamos a nossa família o caminho correto,
a nossa família venha a perecer. Então aqui a gente, só para a gente entender, nossa família precisa conhecer a Deus. E como os filhos de Eli, eles não conheciam a Deus, Deus ele vem e ele repreende a Eli. Ele é repreendido, tá? Vem um homem de Deus e diz assim, o homem de Deus ele chega até ele e repreende ele. Por que dais coices contra os sacrifícios, o sacrifício contra a minha oferta de manjares, que ordenei para minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Olha só que coisa séria, minha gente. Ele diz, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Então, nós temos aí a história de Eli. Eli, ele tinha esses dois filhos que a gente já viu que eles eram filhos de Belial, certo? E por eles serem filhos de Belial, Deus repreende o pai. Por quê? O pai ele era sumo sacerdote e juiz da época. Não existia rei, existiam juízes. E por ele ser sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes. Eles exerciam o ofício sacerdotal. Eles trabalhavam na parte da oferta que o povo trazia, os sacrifícios. Eles trabalhavam nas funções dos sacerdotes. E eles, estando em pecado, Deus vem e repreende a Eli. Deus repreende a Eli. E o que acontece? Deus ele fala, se você me desprezar, eu vou te desprezar também. Então, naquele momento, Deus repreende a Eli. Deus repreende a Eli. E quando Deus ele repreende, ele está mostrando misericórdia, porque se fosse para destruir, ele não avisaria, ele somente destruiria, não é verdade? Somente destruiria e pronto, acabou, faria outro sacerdote. Mas não, ele repreende ali naquele momento para que haja um arrependimento, para que venha a haver um arrependimento. Porém o Eli, ele não se arrepende. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que foram repreendidas, até com ameaça já da morte iminente, né? Mas porém Deus, ele mudou ali a sua decisão por conta do arrependimento daquele povo. Então a misericórdia veio e eles aproveitaram a misericórdia, né? Por exemplo, Nínive, a cidade de Nínive, que está descrita no livro de Jonas. Deus ele fala a Jonas vai repreender este povo, tal, etc, porque eu vou destruir a cidade deles. E depois daquela situação todinha que Jonas vive, né? Ele vai até a cidade de Nínive e repreende aquele povo, diz que eles vão ser destruídos, etc. Aquele povo, eles aceitam a repreensão, E ali o rei, ele proclama jejum nacional, ninguém come, ninguém bebe água, nem cachorro, nem gato, nem nada. Todo mundo de jejum, ninguém veste vestes bonitas, todo mundo vestindo pano de saco, se humilhando no pó, na cinza. E aí Deus ele volta e manda dizer que não vai ser mais destruída a cidade. Então todas as vezes que Deus ele repreende a nós, é pela misericórdia dele, é pela misericórdia que ele tem por nós. Então se eu um dia te encontrar e te repreender, digamos, aí você está assistindo, não sei nem da onde você está assistindo, né? Mas imagine que eu te repreendo um dia, poxa,
o ministro Kennedy me repreendeu, mas eu te repreendi por causa da misericórdia de Deus. Se você tem o seu pastor, se você tem aí um tutor acima de você que lhe repreenda, é por causa da misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus que está vindo sobre a sua vida para que você não seja destruído. Pedro, ele foi repreendido não uma, não duas vezes, várias vezes. E para que ele foi repreendido? Para que ele não fosse destruído. A misericórdia de Deus veio sobre ele. A misericórdia de Deus veio sobre ele. Ele se arrependeu, ele aceitou a repreensão. Agora a gente analisa quantas vezes Judas foi repreendido, não é verdade? Quantas vezes Jesus repreendeu Judas? Praticamente nenhuma vez. Então, o que acontece? Logo vem a destruição sobre ele, né? Logo vem a destruição. Então, eu tenho que orar, Deus me repreenda se eu estou errado. Me repreenda, como diz lá no Salmo 141, vou mostrar para você aqui na tela que eu preparei também. No Salmo 141 diz assim, fira-me o justo, será isso uma benignidade, repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades dele. Então, esse é o Salmo 141. Peça de Deus, Deus me repreenda, usa o meu pastor para me repreender, se eu estiver errado, se eu estiver falho, meu Deus, eu quero ser repreendido, porque isso vai ser bom para você, isso vai ser maravilhoso, e ainda que você diga, me repreendeu, foi pura maldade, injustiça, aqui porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Então, se verdadeiramente foi uma injustiça, Deus ele vai fazer justiça na tua vida. Deus ele vai fazer justiça na tua vida, até porque a palavra de Deus diz o seguinte, deixa eu botar aqui para você. A palavra de Deus diz o seguinte, no Salmo 101, versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, se você está sendo injustiçado, existe como que eu posso falar? Um ditado popular no meio da igreja, que diz o seguinte, o justo não se justifica. Já ouviu, né? Já deve ter ouvido. O justo não se justifica, e é verdade, gente. Se eu tenho razão, eu tenho que orar a Deus. Deus, julgue entre mim e aquele que me acusou. Julgue entre mim e aquele que me repreendeu. Mas isso vai ser bom para nós, isso vai ser bom para você. Ser repreendido é bom, faz bem, traz temor no nosso coração, nos ensina a confiar e esperar mais em Deus, amém? Então, nós precisamos aprender a respeitar a Deus, a respeitar a vontade dEle, porque se você foi repreendido, é para tirar a soberba do coração, é para consertar um pecado que está acontecendo. Então, é baixar a cabeça e dizer, sim, Senhor, o Senhor tem ali a liberdade para me repreender. Na verdade, Senhor, eu quero que o Senhor me corrija, me repreenda, porque isso vai ser como um azeite sobre o alto da minha cabeça, cuja ela não vai rejeitar. Isso vai ser uma unção para a tua vida, você vai crescer espiritualmente. Então, preste atenção, tem mais palavra aqui. Então, o homem de Deus foi lá, repreendeu o profeta Eli, o sacerdote, sumo sacerdote Eli, o juiz daquela época, repreendeu, né, falando, você tem dado mais honra para os seus filhos do que para mim. Então essa era a queixa de Deus. Para ele fez pouco caso, não deu ouvidos, não quis ouvir. E aí Deus vai e fala com uma criança. Você que gosta de ler a Bíblia e já conhece, você que é pastor, você já sabe, o Samuel, ainda criança, Samuel, ele ainda criança, Deus ele fala com ele e é maravilhoso. Ao falar com ele diz assim, e disse o Senhor a Samuel em sonho, né, claro, eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas.
naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tem falado contra a sua casa, tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Essa palavra execráveis aqui é desconsagrado, é a pessoa que perde a unção, que perde ali o respeito pelas coisas de Deus, né? Então, Deus manda primeiro o homem de Deus falar com ele, ele não ouve, e agora manda uma criança. Será se ele vai ouvir? Então Deus fala através de sonho com Samuel. Samuel, vai acontecer isso, isso, isso. Eu vou acabar com a casa deste homem, porque ele sabe do pecado que está acontecendo. Ele conhece o pecado que está ocorrendo, mas ele não toma nenhuma medida. Não toma nenhuma medida. Os seus filhos se fizeram execráveis e não os repreendeu. Olha só, meus irmãos, por isso que lá no início, né, eu perguntei de você: seus filhos conhecem o Senhor? Seus filhos, eles estão andando no caminho certo? O que eles têm feito ali quando eles estão na internet? Você tem observado? Ah, mas é adolescente, pastor, é jovem, isso é uma fase. Meus irmãos, a vida é muito curta, você não sabe até quando você vai estar vivo. E nem os seus filhos. Eu sou pai de 2 filhos. Então, a minha agonia é tão grande em ensiná-los. O meu respeito por Deus é tão grande por ensiná-los, de obedecer à palavra, de ensinar o caminho em que ele deve andar, que desde o ventre da mãe eu já ensino eles. Quando a minha esposa estava grávida deles, eu já ensinava eles ali. Aí você diz assim: mas ministro, é possível ensinar desde o ventre da mãe dos nossos filhos? É claro, Deus mesmo, ele chama a Jeremias da onde? A primeira vez que ele chama a Jeremias, lá do ventre da mãe, ele chama, nomeia ele, né? Então é assim, nós precisamos acreditar e ensinar. Ah, mas o meu filho, ele não entende. Eu acho que é você que não está entendendo a gravidade. Essa é a verdade. Eu acho que é você que não está entendendo a urgência de ensinar o seu filho. Eli é repreendido, eu creio que não foi só 2 vezes, foram muitas vezes. E ele já estava sabendo já, e Deus, ele bateu o martelo: seus filhos se tornaram execráveis e você não os repreendeu. Você tem repreendido seus filhos? Você tem repreendido seus filhos? Tem uma passagem que fala em Provérbios 29:15, eu vou mostrar para você aqui. Provérbios 29:15, deixa eu achar Provérbios. Achei, está aqui. Provérbios 29:15. Diz assim, olha só que maravilha: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si vem a envergonhar sua mãe. Então, deixar um pouquinho aqui para você ver. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si vem a envergonhar a sua mãe. Então, imagina só, vamos falar que a criança somos nós, a mãe é a igreja. Se a igreja não repreende, não chama a atenção das crianças, de nós, se nós não somos corrigidos pelos nossos pastores, se nós não somos corrigidos pelos nossos mestres, pelos nossos líderes, um dia a igreja vai ser envergonhada. E como tem igreja sendo envergonhada por falta de disciplina, por falta de correção. E quando o pai e a mãe não corrigem, não disciplinam o filho, acontece isso. A mãe passa vergonha. Já viu mãe passando vergonha no shopping, na feira, que a criança dá o piti: eu quero isso, e ali, o que acontece? A mãe está passando vergonha, ela está passando vergonha, muito vergonhoso. Então o que ela tem que fazer? Pastor, tem que bater.
Não aconselho a bater assim, eu aconselho a corrigir, a disciplinar, a não dar o que a criança quer naquele momento. A castigar, pôr de castigo. Eu não aconselho botar a criança de joelho. Eu sou contra isso, eu tenho o meu porquê. Pôr a criança... Eu fiquei pouquíssimas vezes de joelho quando eu era criança, mas eu nunca pus o meu filho de joelho. Por quê? Porque joelho, olha aqui para mim, é uma posição de orar, não é uma posição de castigo, poxa. É uma posição de orar, de falar com Deus, de se humilhar, não é uma posição de se ficar de castigo. Aí a pessoa passou a infância toda de joelho, de castigo porque aprontava. Aí quando chega na fase adulta, o pastor fala, vamos ajoelhar, vamos orar a Deus. Aí a pessoa não aguenta ficar 1 hora de joelho. Dói tudo. Dói tudo, porque a mente dela rejeita aquilo. A mente dela rejeita, entende? Ela não suporta aquela dor, porque a mente dela já sabe que aquilo é castigo. Então eu não aconselho fazer isso. Mas tira o celular. Hoje em dia as crianças não querem brincar de peão, né? Eu ainda cheguei a brincar de peão, sou um camarada novo, mas cheguei a brincar de peão, cheguei a brincar de bolinha de gude. As crianças não sabem nem o que é isso, né? O que isso faz? Cadê o botão? Elas não sabem o que é isso, né? Elas brincam de celular, assistem Netflix, assistem isso, assistem YouTube, né? Então, tira o celular, vacilou, tira o celular. Vacilou, tira 1 semana o desenho. A criança vai ficar boazinha. Meu filho tem mais medo de ficar de castigo do que apanhar. Ele tem mais medo de que perder o celular do que apanhar. Se eu falar assim, olha, não faz isso, meu filho, senão você vai apanhar. Aí ele nem liga. Se eu falo assim, meu filho, deixa de fazer isso, senão você vai ficar de castigo. Mas na hora ele obedece, ele não gosta de ficar de castigo, não gosta. Então o pai, ele só castiga o filho que ama. Então se você ama o seu filho, castigue ele, mas castigue mesmo, tire aquilo que ele não gosta, tira até a liberdade dele. Mas ele gosta de passear com os amigos, então faz isso, tira o Facebook, guarda o celular, toma uma providência. O que você não pode é deixar ele ficar entregue a si. Olha o que está escrito aí, ó. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Envergonha mesmo, meu irmão. Como envergonha. Então é bom nós termos o temor de nós repreendermos os nossos filhos, e tem que ter o temor também de receber a repreensão, porque nós também erramos, não é verdade? Nós também erramos. Então Deus, ele fala com Samuel. Deixa eu voltar aqui para o slide. Deus fala com Samuel, e lá no finalzinho ele fala que ele vai destruir a casa dele, porque ele já sabia o pecado, fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então tem que repreender sim, meu querido, tem que chamar a atenção, brigar. E aí Samuel vai, e pela manhã, quando Samuel acorda, o Eli pergunta o que Deus falou, né? Vamos lá ver aqui, muito bem, diz assim, ó: então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e disse ele, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é que te falou? Peço-te que não te encubras, assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse o Senhor, e disse ele, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então ele disse o seguinte, para a gente entender aqui, ele ouviu aquela palavra que Deus iria destruir por causa que ele não tinha repreendido os filhos dele, e aí o Eli disse assim, ele é Senhor, que ele faça o que parecer bem aos olhos dele.
Ou seja, Deus repreende aquela alma atribulada, Deus repreende aquela alma aflita, e Ele não toma uma atitude, não toma vergonha na cara. Ele não toma vergonha, ao invés de chamar os seus filhos e falar mesmo, olha, a partir de hoje vocês não vão mais servir no templo, vocês não vão mais ser sacerdote, vocês estão de castigos, porque vocês têm feito tanta coisa errada. Meus irmãos, olha o que esses camaradas eles faziam, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Eles pegavam mulheres e se prostituíam na frente da casa de Deus. Eles roubavam do melhor da oferta. Eles faziam tanta da coisa errada e Eli sabia e não os corrigia. Ele sabia e não os repreendiam. Você sabe o que o seu filho está fazendo e não repreende ele. Às vezes quando ele sai você até dá dinheiro para ele. E você nem sabe que ele está ficando, se chapando com droga, né? Bebendo cachaça. Você está apoiando. Você deixa o seu filho, a sua filha levar um namorado para dormir em casa. Aí você, com a mente fechada, você diz assim, não, mas é melhor aqui do que fora de casa. Não, meu irmão, você vai ser condenado. Por quê? Porque você sabe do pecado e não está corrigindo. Não está corrigindo, é Deus que está falando agora. Não está corrigindo. Então corrija o seu filho. Pastor, corrija as suas ovelhas, os seus obreiros. Se há pastores abaixo de você, repreenda-os. Repreenda-os. Porque eles merecem a misericórdia de Deus. Porque se eles não forem repreendidos, eles serão destruídos. Ah, mas se ele rejeitar, o problema é dele, não é seu mais. Se você não repreender, o problema é seu e ainda vai levar junto com ele. Então nós precisamos repreender os nossos filhos. Aí ele é louco, né? Deus ele fala, vou destruir vocês. Aí ele, se ele quer destruir, vamos lá então, né? E não é assim. É para chamar ali os filhos e vamos orar, meus filhos, porque Deus pode mudar a nossa história. E muda. Deus chegou para Moisés e falou, olha Moisés, este povo é obstinado, este povo não me obedece. Quantas vezes me tentaram, eu vou destruir eles e farei de você uma nova nação. Moisés intercedeu. Por que Deus ele falou, não é verdade? Por que Deus ele vai e fala? É porque existe misericórdia. E aí Moisés ora a Deus, não, meu Senhor, tem todo um argumento, e Deus ele vai, Moisés, eu vou preservar, por causa da tua oração. Olha só que coisa linda. Então, se existe a condenação, se existe a repreensão, é porque Deus está dando uma oportunidade. Se você está me assistindo hoje, é porque Deus tem misericórdia de cada um de nós. Então, ao invés de ele não aceitar a repreensão, ao invés de ele aceitar a repreensão, ele despreza a repreensão e diz, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Meu irmão, aí alguém pode falar mesmo assim, mas pastor, a misericórdia do Senhor, ela dura de geração em geração. É verdade, eu tenho até o versículo aqui, olha só. Eu tenho até o versículo aqui que diz, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Quem não teme a Deus, não tem como não, vai acontecer isso aqui, ó. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tem que usar a misericórdia de Deus, usa a misericórdia de Deus. Entende? Usa a misericórdia de Deus, se verdadeiramente você está sendo repreendido pelo seu pastor, você está disciplinado. Não deixe o diabo te enganar e eu vou para outra igreja porque aqui estou sendo humilhado. Fira-me o justo e será para mim como uma benignidade. Repreenda-me e isso será um excelente óleo cuja minha cabeça não rejeitará. Repreenda-me, isso vai fazer você crescer. Isso vai trazer temor no teu coração. Vai fazer você confiar mais em Deus. Vai fazer você ter mais paciência, esperar mais em Deus. E muitas coisas vão se resolver na sua vida. E aí, quando veio a repreensão através de
de uma criança, o Samuel, e ele diz essa loucura: se Deus quiser fazer, ele vai fazer, desprezou. Pobreza e afronta virão sobre aqueles que desprezarem a correção. Então, ainda que seja uma criança te repreender, ainda que seja uma pessoa que você não conheça te repreendeu, diz que você está endemoniado, baixa a cabeça, não vai bater boca não. Isso vai fazer você cair, é o que o diabo quer, vai fazer você perecer, vai fazer você verdadeiramente se desviar dos caminhos do Senhor Deus, ficar cada vez mais longe. Então, Deus, Ele quer isso. Deus, Ele quer isso para você. Aí Ele não aceita a repreensão, Ele não aceita a repreensão. E verdadeiramente o que vem a acontecer? Há uma guerra que acontece entre os filhos de Israel e os filisteus, os filisteus. E o que acontece? Nessa guerra, Israel pega uma surra, mas apanha mesmo, pega uma surra. E eles voltam: oh meu Senhor, por que o Senhor permitiu tal? E alguém tem uma ideia brilhante e diz: vamos buscar a arca da aliança, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. E aí foram buscar, e quando a arca da aliança chegou, foi uma gritaria, que até os filisteus ficaram com medo. Mas pura gritaria. Como tem muitos por aí que só é grito, só grito, e não vira nada. Então o que acontece? Ali, quando a arca chega, eles partem para a guerra achando que o Senhor está com eles e Deus não está. Porque quem que está carregando a arca? Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Tu acredita nisso? Os camaradas estão no pecado, estão carregando a arca do Senhor, e o sumo sacerdote permite isso. Aí o que acontece? Pegam outra surra. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, morrem na batalha. Os filisteus roubam a arca e vão avisar para o Eli. O Eli está sentado na cadeira, ele era um homem gordo, a cadeira quebra, ele cai no chão e ele morre. Morre de desgosto. Então, a tragédia chegou, pobreza e afronta chegou, porque desprezou a repreensão. Nunca despreze a repreensão. O Saul, quando ele era rei, Deus mandou através de Samuel que ele executasse todos os amalequitas da face da terra. E ele foi e não fez, não cumpriu a palavra do Senhor. O Samuel foi repreender ele: você não fez o que Deus lhe falou, você pecou. E o Saul vai e se justifica. Já ouviu o ditado: o justo não se justifica. E ele foi se justificar: eu fiz do meu jeito, eu fiz. E aí ele fica se justificando, e o profeta Samuel diz: olha, por causa disso, você perde o reinado hoje. Você perde o reinado, e o teu reinado será dado para um que é melhor do que tu. E ele fica desesperado. Ele perde o reinado, perde a vida também. Diferente de Davi, aquele que é segundo o coração de Deus, também ele veio a falhar, veio a cometer um adultério e um homicídio. Um pecado puxou o outro, um abismo chamou outro abismo, e quando ele é repreendido pelo o profeta Natan, o profeta Natan chega para ele, conta uma ilustração e diz: você pecou, você é um pecador. Ele abaixa a cabeça e diz: eu sou um pecador, eu pequei, eu tão somente pequei, Senhor, e pede perdão de Deus. E o profeta Natan diz: calma, Davi, porque Deus não vai tirar o teu reino. Olha só que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Ele assume na mesma hora que ele é pecador, ele não fica se justificando, ele aceita a repreensão. Ainda que você não tenha culpa no cartório, deixa Deus julgar entre você e quem for. Deixa Deus julgar, não se justifique. Aceite a repreensão, vai ser bom para você, vai ser bom para os teus filhos, tá bom? Vou fazer uma oração agora por você.
E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar muito em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, é momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, meu Deus, que o teu poder está operando na vida deste homem e desta mulher. Meu Pai, essa pessoa que me acompanha, que me assiste, meu Deus, que já até compartilhou esse vídeo. Ó Pai, que o Senhor possa alcançar esta vida, que o Senhor possa alcançar esta pessoa, e essa pessoa ela possa, meu Deus, ser abençoada cada vez mais, ela possa, meu Deus, ser alcançada em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e o teu poder, a tua manifestação alcance a cada um, meu Deus, que se encontra em desespero, que se encontra, meu Pai, em aflição, essa pessoa que já não sabe mais o que fazer, essa pessoa que já não sabe mais que atitude tomar. Tem gente que está, meu Pai, na miséria, tem gente que está, meu Deus, vivendo um sufoco, tem gente que está, meu Deus, vivendo a agonia de viver. Por isso, meu Deus, eu te peço, traz a paz para essa pessoa, traz a bênção em um nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo pelo teu poder, em um nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão agraciado de Deus. Eu tenho certeza de que Deus ele já nos deu a vitória e que muitas bênçãos elas vão alcançar você e toda a sua família, tá ok? Então não esquece de dar o like, beleza? Dá um likezinho aí, compartilha, se inscreve, tá? Semana que vem vamos trazer outro vídeo para você, em nome de Jesus quero trazer o culto, né, gravado, para que você acompanhe na íntegra a mensagem que Deus está nos dando aqui e alimentando a igreja do Mauazinho, Manaus, Amazonas. Estamos bem longe, né? Talvez você esteja assistindo aí. Então deixe o seu comentário, que Deus te abençoe grandiosamente, que Deus ele venha nos iluminar cada vez mais, em um nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então não esquece de dar o seu like, tá ok? Que Deus te abençoe em um nome do Senhor Jesus Cristo.